Tá, então no capítulo 17 a gente terminou falando da guerra dos amalequitas, né? Que os israelitas venceram a guerra, né? Porque Moisés ficou rendido a Deus, com as mãos levantadas, e os dois ali estavam junto com ele, segurando a mão deles, né? Para que ele ficasse ali rendido a Deus. E assim eles venceram a guerra. Foi Deus mesmo que venceu aquela guerra por eles, porque eles não tinham condições nenhuma de vencer. E aí agora a gente já vai para o capítulo 18. Então a gente está em Êxodo, capítulo 18. Então vamos lá, versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então Jetro ficou sabendo de tudo isso, que era o sogro de Moisés. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, que a recebeu, juntamente com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante na terra estrangeira. E o outro era Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Aqui explica, gente, que cada nome tem um significado. E aqui mostram os significados dos nomes dos filhos de Moisés. Então lembra que lá no começo de Êxodo, a gente até falou naquela parte da circuncisão que a Zípora estava junto com Moisés e com os filhos, né? E que um dos filhos não tinham passado pelo processo de circuncisão, então ela mesma pegou e fez ali. Só que depois, provavelmente, ela deve ter voltado, né? Moisés deve ter visto que era muito perigoso expor ali a família dele, já que ele ia ali lidar com faraó, com principados, com potestades, e provavelmente mandou a esposa e os filhos voltarem para o pai, né? Porque daí daquela parte, só agora de novo que tá falando da Zípora, que é a esposa de Moisés. E aí agora o Jetro, que é o sogro de Moisés, está vindo ao encontro deles e está trazendo junto, né, a Zípora, que é a esposa de Moisés, filha de Jetro, e os seus 2 filhos. Então agora no versículo 5, Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-los no deserto, onde estavam acampados, perto do monte de Deus. Então Moisés, naquele momento onde eles se reencontraram, contou tudo para ele o que havia acontecido, tudo que Deus havia feito, e o seu sogro se alegrou e disse, no versículo 10, disse ele, bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Ou seja, Deus superou todos aqueles principados e potestades, né? O próprio rei do Egito, que se achava o Deus na terra, ele foi vencido ali naquele momento. Oi, pastora Gi, tava te esperando. Eu tava dando jeito aqui de te mandar mensagem. Eu falei, vou mandar mensagem que eu acho que ela esqueceu. Mas deixa eu só te situar, então. Aí eu tô falando agora o capítulo 18, vou falar o 19 e aí depois o 20 aos 10 mandamentos. Aí se a pastora puder entrar, quiser me interromper também falando alguma coisa que eu esqueci do 18 e 19, aí depois a pastora já entra com os 10 mandamentos, aí a pastora explica pra gente. Tá bom? Ok, boa noite a todos, a todas. Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ainda no capítulo 18, no versículo 13, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e ele permaneceu de pé o dia inteiro, desde a manhã até o finalzinho da tarde. No versículo 14, quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera de pé? Olha como o sogro de Moisés tinha ali, né, ele tinha ali uma compaixão pelo povo, porque realmente o povo ficava o dia inteiro naquela fila, debaixo daquele sol. Tá certo que tinha coluna lá de nuvem que protegia eles, mas mesmo assim, né, era calor. E aí o sogro reparou naquilo e foi conversar com Moisés. E aí no versículo 16... o Moisés explica, toda vez que alguém tem uma questão, esta é me trazida e eu decido entre as partes e ensino os decretos e as leis de Deus. Versículo 17, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais, pois você não pode executá-la sozinho, né? Aí o sogro de Moisés teve que chegar lá, observar, e agora ele vai aconselhar Moisés, né? Porque Jetro viu que Moisés não ia conseguir sozinho, ele precisava delegar as funções, precisava de ajuda, né? Ele precisava dividir as funções, descentralizar, não tinha mais como centralizar exatamente tudo nele, ele não ia dar conta, ele não ia aguentar,
né? Porque do jeito que tava, o Moisés ia acabar chegando no esgotamento. E o esgotamento, ele gera desânimo. Sabe quando a gente fica esgotado, aquele cansaço físico, mental? Aí você fica muito esgotado e aquilo vai acabando te desanimando. Você fica tão desanimado, tão sem energia, que você já não consegue mais raciocinar. E o sogro ali de Moisés percebeu isso. Porque ele viu, ó, vamos aqui recapitular tudo que Moisés já passou. Ele saiu das terras de Midian, foi lá para o Egito, ele enfrentou o faraó, todos aqueles principados e potestades. Gente, ele estava com desgaste físico, emocional e espiritual muito grande. Então, com certeza, ele não ia aguentar, né? Então, Jetro ali foi um homem abençoado ali, usado por Deus, né? Que deu um bom conselho ali para o seu genro. E aqui eu até coloquei uma frase aqui que a gente usa pra gente, né? Se a gente experimentar a servir a Deus, né? A lutar contra o mal, a falar a verdade, a proclamar o evangelho, a gente vai perceber que o inferno vai tentar se levantar para impedir a gente, né? E o que Moisés estava fazendo ali? Né? Ele estava completamente ele estava obedecendo o chamado de Deus, ele estava sendo usado por Deus. Então o inferno com certeza ia fazer de tudo ali, né, para tentar impedir, como já fez desde lá do começo, né, que a gente contou de quando ele saiu das terras de Midian. Tudo que ele passou é justamente o inferno ali se levantando para tentar impedi-lo, né, para tentar impedir os planos de Deus. Então realmente é pesado, né? Então Jetro ali, ele foi um sogro assim muito que teve uma visão de Deus mesmo, né? Que pôde auxiliá-lo e mostrá-lo, ó, você não vai aguentar, você não vai suportar tudo sozinho, tem que começar a dividir. Então Jetro aconselhou Moisés, versículo 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então ele dividiu ali em grupos, subgrupos, né, e foi ali organizando. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Então seu sogro voltou e Moisés ali ficou com a sua esposa e com seus filhos. E aí, posso falar alguma coisa? Me perdoe de interromper. Pode sim, pastora. A questão do cansaço é uma questão justa. O povo também ficava, como mesmo você falou, mas o conselho de Jetro vai muito além disso. O que Jetro estava dando a ele era que nós não fazemos nada sozinhos muito bem, mas que Deus pode nos dar uma justa cooperação com pessoas que nós temos trânsito e o governo de uma pessoa que é chamada a governar em qualquer tipo de patamar, seja na escola, seja aqui ou ali, se ela tiver pessoas que a apoiem, se ele tiver uma justa cooperação, se ele puder contar com, você vai ligar para ela, você vai fazer, por favor, faça isso. Essas coisas nos enriquecem profundamente, não só a Moisés, mas também aos 70 que ele escolheu. Verdade. Não faz nada sozinho, né? É verdade. E olha, pastora, que Deus é um Deus de detalhes, né? Porque eu vou te falar, teve uns diazinhos pra cá que eu tava muito cansada. Nossa, ontem, então, eu tava com a minha bateria assim, sabe quando sua bateria fica negativa? Negativa. E aí eu mandei uma mensagem pra pastora e aí hoje a pastora falou que ia entrar aqui e ia me ajudar. Olha que bênção. Bom, olha como Deus é um Deus de detalhes. Ele usa pessoas que auxiliam a gente quando a gente tá precisando. Porque tem dia que a nossa bateria tá negativa, gente. Tem dia que realmente é mais difícil, né? Então vamos lá agora, capítulo 19. Aí no versículo 1. Num dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de sair de Redifim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. E Deus falou para Moisés, para avisar o povo, que ele desceria no 3º dia para falar com todos. Olha só que privilégio, todos escutariam a voz de Deus. E que eles tinham que se preparar, eles tinham que lavar as vestes, eles tinham que se limpar e eles não poderiam ter relação sexual durante esse período. Eles precisavam se santificar
para eles entrarem na presença de Deus. E Deus fez questão de aparecer para o seu povo, para que todos tivessem esse privilégio e para dar ainda mais a credibilidade de Moisés, né? Porque o Moisés ali, ele ouvia de Deus e passava o recado. E agora todos ouviriam, quer dizer, todos ouviriam, né? Então todos ali acreditariam mesmo mais ainda em Moisés. No versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre eles em chama de fogo. Dele subiu fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Aí, gente, quando a gente depois vai lá no versículo 20, no capítulo 20, versículo 19, vai estar escrito que o povo disse para Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Por quê? Eles tiveram ali uma experiência com Deus, eles ficaram com medo, né? Eles viram ali fumaça, trovões, raios, e aí eles ficaram com medo. E aí depois eles falaram para Moisés, olha Moisés, a gente acredita em você, você não precisa mais pedir para Deus vir falar com a gente, pode mesmo você falar e a gente, depois você vem e traz o recado e tá tudo certo. Porque eles ficaram com medo da manifestação ali da presença de Deus. Quer complementar, pastor, esse capítulo? Um detalhe que eu queria falar com vocês. Eles saem do Egito, que era uma civilização pujante, muito desenvolvida para a época, era a civilização maior, né, do mundo, ela economicamente, politicamente, em termos de organização militar, o Egito foi incrível. E, de repente, Deus fala, ok, venha para cá, vamos ao deserto. Por quê? Porque Deus, às vezes, nos leva para o deserto para se revelar a nós. Porque lá não tinha como se distrair. Não existe nenhum fascínio no deserto. Não existe nada que atraia a minha atenção, ou as minhas sensações, ou as minhas inclinações. E o deserto, geralmente, ele se revela a nós para que ele possa ser único para nós. Para que ele possa realmente ser revelado como Deus. Aí agora a gente vai entrar no capítulo 20. Aí a pastora fala pra gente os 10 mandamentos. Eu quero orar com você antes da gente falar. Senhor, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço porque o Senhor quer se revelar a nós, como você se revelou a eles no deserto. Há tantos desertos que a gente passa. Eu oro por sua revelação. Em nome de Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso entendimento e do nosso coração. Eu quero pedir que a gente possa realmente entrar num lugar muito íntimo com o Senhor, além do véu, por favor, Deus. Ilumina os olhos do entendimento, dá-nos teu temor, dá-nos inteligência e discernimento para que a gente possa aprender junto ao Espírito Santo. Obrigado porque temos o autor agora conosco para nos ensinar. Como é bom ler a tua palavra, é por isso que ela é viva. O autor lê conosco. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridas, os 10 mandamentos, para mim, é o nosso grande desafio. Numa sociedade, num momento histórico em que que nós não conseguimos entender, ou a nossa maior ambição eu quero ser livre, que nada venha se opor, que nada venha me restringir, eu quero fazer o que eu quero falar o que eu quero ver o que eu quero viver do jeito que eu quero, e de repente falar dos 10 mandamentos até assusta. Mas eu quero dizer algo a vocês, os 10 mandamentos e os mandamentos de Deus não são restritivos à nossa liberdade. Eles são o caminho para a liberdade.
Eu estava falando com a Milena, eu queria que você se encontrasse agora num campo minado, cheio de bombas. Eu não sei se você já estudou algumas guerras, a Primeira Guerra Mundial tinha muito isso. Às vezes os soldados estavam passando e bombas, e você pisava às vezes numa bomba, morria. Então, deveriam ter alguns acessos, por exemplo, se você está num campo minado, já pensou ter umas flechinhas? Aqui não, vá por aqui. Aqui você vai, nossa, você vai se ferrar, vem por aqui. E assim por diante. Eu acho que é isto que os 10 mandamentos nos faz. Ele nos dá um caminho de volta a Deus. Ele faz com que a nossa vida seja preservada, não qualquer vida, mas uma vida em abundância. Eu digo que quando as regras do jogo estão claras, isso é muito bom para nós, inclusive para a nossa psique. Eu não preciso ficar tateando para ver como o meu celular funciona, se eu tenho um manual de instrução dele nas mãos. É mais fácil, eu não vou perder tempo, eu não vou chorar de raiva, não vou roer unha. E os 10 mandamentos nós devemos tê-los em nós. Amém? Amém. Então vamos para o primeiro. Eu gosto da maneira como o hebraico chama isso, é o chamar Israel, que diz assim: ouve, Israel. Agora não é hora de falar. Ouça o que o Senhor vai falar. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Esta é a prerrogativa dos mandamentos. Eu sou o seu Deus. Fui eu quem te fiz. Eu sei como você funciona, como a vida funciona. Então me ouça, porque eu nunca vou te guiar por um caminho de morte. Eu estou me revelando a você porque eu te amo. E se eu estou dando algumas regras a você, saiba que eu conheço muito bem o caminho que leva ao céu. Isso vai te preservar. E o primeiro mandamento, e os mandamentos, os 10 mandamentos falam do quê? Relacionamento. Por quê? Porque nós somos doentes e é esta área que nos adoece. Quando nós temos problemas de relacionamentos e na verdade, a questão da vida são os relacionamentos. Eu nasci, eu sou um ser relacional. Eu vim de uma relação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando me criaram, se você vai ver lá em Gênesis 1, disse Deus, haja ouve, disse Deus, haja ouve. Daí no versículo 26 ele fala assim: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no hebraico, está no plural, é a trindade deliberando o que iria nos fazer para ele. Nós somos feituras dele, criada à imagem e semelhança. Você não foi feito para você mesmo. Eu acho que eu devo falar isso para você. Não precisa chorar. Você foi feito para ele. Feita para ele. E ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Aí você pode falar: mas eu não tenho outros deuses. Que bom. Mas nós lutamos um pouco com um Deus que a gente vê todo dia no espelho. Quando tudo deve girar em torno de mim, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, das minhas inclinações, do que eu já deliberei, blá, blá, blá. Quando tudo deve girar, e quando as coisas não acontecem, eu me frustro muito, é porque eu sinto que eu estou no controle da minha vida e que eu posso ser Deus. Essa é uma grande idolatria, a maior deste século, a gente mesmo. E ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que compete com seu relacionamento com Deus se tornou um Deus.
Por isso que ele fala, eu sou o único. Ele deve ser único para nós. A Milene colocou alguns textos em Mateus, achei lindo, mas eu vou falar mais rápido, porque senão a gente fica aqui, você sabe que eu falo pra caramba, né, Bim? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, embaixo da terra. Não vai se inclinar a ela. Não vai dar culto a imagens. E você pode falar, não, mas eu não cultuo imagens. Que bom. Mas não é nem para ter. Tantas pessoas incríveis falam para mim sobre imagens. Não, mas não é bem assim. A gente tem só para se lembrar. Se você precisa de algo para se lembrar de Deus, a não ser a sua respiração, tem alguma coisa errada. Se você está viva. Posso te contar uma história rapidinho? Se você quiser contar, é bem rapidinho. Manda um coraçãozinho para mim, porque eu não estou vendo a carinha de ninguém. Muito tristes. Obrigada, obrigada. Tinha uma menina que se converteu na casa dela. E a mãe dela era muito, muito, muito católica. Tinha várias imagens na casa. E um dia a mãe dela chegou, só tinha a imagem de Jesus. Todas as outras estavam quebradas. E a mãe olhou para ela e falou, o que você fez? Como assim? Onde estão? Ele falou assim, mãe, não fiz nada, 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 nada. Quando você saiu, eles começaram a brigar, foi muito ruim, um bateu na outra, você não sabe o que deu aqui. Olha, não foi fácil, eles não são fáceis. Aí Jesus, que estava um pouco mais forte e tal, e começou a bater e quebrou todo mundo. Aí a mãe falou, é claro que isso não aconteceu. Não, mãe, mas eu vi. Eles estavam discutindo, porque queriam essa parte aqui do santuário e tal. Foi horrível. A mãe falou, é impossível. Daí ele falou, mas por que, mãe? Porque estátua não fala, não se mexe, não tem isso, não tem aquilo, não tem vida, não escuta. Ah, mãe, não acredito. Então por que você crê nisso? Jesus está vivo. Ele não habita em estátua. Ele quer habitar em você. Não faça nada que não te faça lembrar do Senhor. Nós somos livres. Como é que um ser inteligente, cheio de dons, a imagem e semelhança de Deus, que está vivo, pode se quebrantar diante de algo que foi feito pelas mãos de homem e que se quebra? Pense nisso. Agora aqui vai ser terrível. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune. Pense nisso agora. Nós temos uma mania de falar assim, eu juro por Deus, ou o sangue de Jesus tem poder, ou Deus me falou, ou coloca Deus em qualquer coisa que ele nunca deveria estar. Por que nós devemos zelar pelo nome dele? Porque nome, ele subentende identidade. Eu não gostaria que ninguém brincasse com o seu nome e o colocasse numa situação vexatória. Seria muito ruim. Ou fazer com que as pessoas tivessem uma imagem errada de você porque usaram mal o seu nome e mentiram a seu respeito. Eu não gostaria disso. Ah, Leila? Não, você não sabe de nada. A Leila é isso, e aquilo está... Mas como assim? Eu acho que se nós zelamos pela nossa honra, muito mais devemos zelar pela honra de Deus. Santificado seja o teu nome. Estamos aqui para santificar o nome dele.
Amém? Obrigada. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. No sábado ninguém faria nada. 6 dias você vai trabalhar, 6 dias você vai fazer tudo, 6 dias vai ter... Mas vai chegar o dia do Senhor, que é o sábado, que você vai parar tudo. Para quê? Para contemplar as obras de Deus. Por que nós precisamos de contemplação? Porque se você não tem horizonte para olhar, você morre. E morre mesmo. A pior coisa que poderia acontecer com alguém é ficar presa. Como é que a gente pune as pessoas hoje? Aprisionando-as, deixando elas sem ter horizonte, sem trânsito, sem contemplação. E o sábado era o dia para nós descansarmos. E quando ele fala os 10 mandamentos, o Deus fala assim, porque em 6 dias eu trabalhei, mas no 7º, diz a Bíblia, que o Senhor descansou. Aí uma aluna minha chegou e falou assim, mas Gia, ele estava cansado para descansar? Eu falei, não, Deus não se cansa. Ele simplesmente sentou-se, talvez, para contemplar aquilo que ele tinha feito. Eu não sei se você limpa a sua casa, eu adoro minha casa limpinha e muito arrumadinha. E depois que eu faço limpeza, eu sento para ver o que eu fiz. Aí você fala, Gi, a gente não está guardando isso aí não. Só judeu e adventista que guarda sábado. Pois é, por que será? Um dia Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. E em mim encontrarão descanso para as vossas almas. Quando ele fala descanso, ele está falando para mim, Giovana, chega, eu sou o seu sábado. Descanse em mim. Não seja ansiosa. Você não controla nada. Deixe eu agir. A minha fé é muito mais a minha rendição e descanso do que a minha força, do que o meu esforço. Jesus é o meu sábado, por isso que eu não guardo o sábado. O sábado se tornou um estilo de vida. De que eu não tenho fardo aqui. E nem jugo aqui. A não ser do Senhor. Como está o nível da sua ansiedade, da sua serotonina? Como estão os seus hormônios de alegria e esperança? Se você está tomando remédio, poderia orar mais. Porque o Espírito Santo é mestre em nos batizar sempre com alegria nos momentos de oração. Posso continuar ou vocês querem que eu pare? Está enchendo? Está muita coisa, eu falo bastante, né? Deixa eu ver que oração. Aí o Senhor fala algo tão interessante. Você vê que agora ele está falando do relacionamento da gente com ele. E agora ele vai falar do nosso relacionamento entre nós. Falamos do relacionamento vertical, agora nós vamos para o relacionamento horizontal. E a primeira coisa que ele fala, honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Por que nós devemos honrá-los? Eu não sei como é seu relacionamento com seu pai e sua mãe, não importa saber. E também não importa saber quem eles são. O meu pai era abusador de criança, ok? E quando eu me converti, Deus não tirou esse mandamento para mim e falar, Giovana, eu te entendo. Muito pelo contrário, ele falou, perdoe e honre. E eu comecei
a perdoá-lo. Foi um processo. E comecei a honrá-lo por obediência. E isso foi libertador para mim. Para que eu não ficasse naquele lugar de profundo sofrimento e decepção. Quando você perdoa alguém, você não é mais a vítima. Você é autor da sua vida, você assume o protagonismo da sua vida, que não é a mágoa, mas a libertação. E perdão a gente vai construindo, como você já sabe, já falei aqui. E foi maravilhoso, foi libertador. Quando meu pai morreu, eu era já apaixonada e quitada em relação a ele. E agradeço a Deus por isso. Honra teu pai e tua mãe. E um dia eu estava falando, Senhor, por quê? Porque eu escolhi ele e ela para gerar em você. Você tem características dele e dela, e a partir até dos sofrimentos que vocês têm, você está reconstruindo a sua vida quitada. É como se você estivesse quitando o seu nascimento. A vida. Honre. Tá bom, filhas? Agora vem os mandamentos que para mim são uma vergonha, sabe? Por que uma vergonha? Porque já pensou Deus que me fez e que fez você, que fez a Ilô, que fez a Vanessa, a Sara, a mim, a Maria Aparecida, a Leila, todas nós aqui. Nós temos vida e a gente não quer morrer, a gente luta para ficar vivo. De repente, esse Deus que me deu vida a você, fala para mim, não mata, Giovana. Não foi você que deu a vida. Não mate. É o fim do mundo. Isso significa que eu possa ter um impulso para matar ou me vingar. Se ele precisou falar isso para mim, eu me sinto uma barata. São coisas que às vezes eu falo, puxa, parece desnecessário, mas não é. Às vezes a ira toma posse de uma pessoa e ela faz algo que não deveria. E se os mandamentos estiverem aqui, isso nem vai passar pela cabeça. Porque o nosso código moral, ético, ele é marcado pela palavra de Deus. Não adulterarás. Por quê? E Deus não gosta mesmo disso, viu? Por que ele fala tanto de aliança? Se você tem uma aliança com alguém, quando você fere esta aliança, quando você adultera, faz coisa escondida, quando você é infiel à pessoa que você tem do lado, como marido, você é infiel a você mesmo. O adultério é coisa abominável a Deus. Porque a quebra de uma aliança, e quantas vezes ele se coloca no Antigo Testamento como marido. Jesus vem para sua noiva. Ele fala, eu, Senhor Deus dos Exércitos, sou seu marido. Ele está falando de uma aliança. Aí você pode falar, é mesmo, o casamento foi a primeira instituição que ele criou. Deus não cria instituição, irmãs. Isso é bobagem. O primeiro relacionamento que ele criou foi entre o marido e a esposa. Deus se interessa por relacionamentos. Por quê? Você sabe? Porque eles nos revelam. Eu me revelo nas minhas relações. Elas me revelam. Como estão as suas relações? Aí ele diz, então, para não adulterar. Não furtarás. Não roube.
aquilo que não é seu. Seja o que for, um dom, um jeito, as coisas materiais. Não é nossa, não é nossa. Deus me honrou muito sobre isto. Eu tive oportunidades, grandes oportunidades de fazer coisas interessantes com alguns dons. Nunca fiz. Eu estava falando para a Milene que tem um professor de grego no seminário da Palavra da Vida, muito amigo meu, infelizmente faleceu. E ele fez um livro maravilhoso, maravilhoso. E este livro ele deu para um pastor que tinha uma editora na igreja. Falou: não, Bira, a gente faz o seu livro, pode deixar, nós vamos aí editar. E editaram com o nome do pastor. Foi um trabalho de 12 anos de pesquisa. Isso foi um grande roubo. O que a gente pode é falar: Senhor, ajuda-me a amar. Porque o amor nunca rouba. Não é? Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Isso significa também: para de fofocar. Pare de fofocar. Eu sempre digo: se você não tem nada para falar de bom, filho, porque tem pessoas que a gente às vezes não tem nada para falar de bom, não fale de ruim. Não dê testemunhos ruins. A misericórdia triunfa no juízo. Tenha compaixão daqueles que não chegaram ao teu status, à tua estatura moral, intelectual, sei lá. Não fale sobre pessoas. Não testemunhe mal. E é tão difícil, é treino. Tudo isso que eu estou falando é a gente treina. Vamos treinar. Você vai ver quanto nós vamos colher. Só o fato da gente ficar quieto, sem pisar na honra de ninguém. Prossiga. Aí tem o último: não cobiçarás. Ok? Este é o mais difícil, minhas irmãs. Muitos corações, adoro coração. Adoro. Por que é mais difícil? Porque este a gente não vê. Este faz parte dos pecados inconfessáveis. Ok? O que é um pecado inconfessável? A inveja. O pior pecado é aquele que você não revela. É aquele que se dissipa no sorriso, no disfarce. E isso deve estar diante de Deus e é um treino para nós. Este é o pior porque este ninguém vê. A inveja é o pecado inconfessável. Você pode falar que você matou, que você roubou, que você fez, é você. Mas falar assim: eu invejei ou eu sou invejoso, é muito difícil. Por que eu não devo querer aquilo que é do outro? Porque Deus tem uma medida para mim. Eu não preciso ficar medindo nada de ninguém. Ele me criou tão singular, com uma vida tão singular, com dificuldades singulares e outras não. Por que eu vou olhar a Rose e vou cobiçar coisas dela? Eu preciso estar tão preenchida de sentido, significado, de propósito. Eu preciso descobrir tanto isso em Deus, a minha identidade, o propósito que Ele tem na minha vida, que eu não consigo olhar para alguém e querer nada, nunca, nada de ninguém. A não ser que tem uma coisa que eu quero de você. Eu quero o seu bem. Mesmo. Isso é treino? Claro que é. Aí estão os 10 mandamentos.
E eu gostaria que você pensasse sobre eles, que você pudesse decorá-los. Pela paz diz aqui no teu coração. Amém? Amém. Aí, gente, eu coloquei aqui uma perguntinha, então, que muita gente se faz, né? Ah, então tá bom. Então, se eu seguir os mandamentos de Deus, então eu vou pro céu quando eu morrer. Tá tudo garantido, né? Então, nós somos salvos pelo cumprimento das leis? Isso é uma pergunta. E a resposta é não. Aí a gente vai lá em Romanos 3 e a gente vai ler o que Paulo diz sobre isso. Versículo 19, Romanos 3. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei, ela foi dada para calar nossa boca e para mostrar que nós somos pecadores,